meu amigo, tá chegando a hora, meu querido irmão vascaíno. Hora de depenar o urubu no Maracanã, hora de fazer o urubu virar galinha. Isso mesmo. A gente vai falar muito aí sobre a situação do Campeonato Brasileiro. A gente tem novidades também inerentes à Copa do Brasil. Mas sobre o jogo de amanhã, a gente tem muitos motivos que nos levam a crer que o Vasco da Gama vai passar o trator por cima aí do Flamengo. E a gente vai falar sobre esse alívio financeiro, o Vasco da Gama que já negocia aí novos patrocinadores, novos contratos de televisão. 2025 vai ser um ano muito diferente e esse ano vai ser o ano do resgate e com o título aí na Copa do Brasil. Peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos começar falando aqui sobre a situação da Copa do Brasil. Vasco com dinheiro no bolso, Vasco recebeu aí 22 milhões da CBF como forma de premiação por ter passado aí do Atlético do Paraná e por estar nas semifinais da Copa do Brasil. E ontem a gente tomou conhecimento por parte da diretoria do Vasco que o Vasco cogita a possibilidade de mandar o seu jogo contra o Galo, contra o Atlético Mineiro, no Maracanã. Eu já digo aqui, nesse momento, não é momento para a gente ficar pensando em dinheiro. Por que eu estou falando isso? Eu acho que não é para se tirar jogo São Januário. O momento que o Vasco está vivendo no Caldeirão é algo surpreendente, é algo fantástico. Vasco que, por exemplo, no Campeonato Brasileiro só perdeu um jogo apenas ali para o Atlético, perdão, só perdeu um jogo no Campeonato Brasileiro, que foi aquele jogo contra a equipe do Criciúma. O Vasco em São Januário é praticamente um time imbatível diante da sua torcida. Então, se eu fosse aí o Pedrinho, se eu fosse diretoria, não transformaria esse jogo em campo neutro. A atmosfera do Maracanã é outra totalmente diferente. Ah, tá mais público, mas não é momento da gente pensar nisso. O momento aí, quer ganhar dinheiro, vamos para a final da Copa do Brasil e vamos ser campeões. Então, Vasco repensaria nessa situação. A data está marcada, dia 2 de outubro, é o primeiro jogo contra a equipe do Atlético Mineiro. Resta saber, a CBF fará o sorteio se o primeiro jogo será em Minas Gerais ou no Rio de Janeiro. Eu gostaria de fazer o segundo jogo no Rio de Janeiro, definindo aqui no Rio de Janeiro, seja em São Januário ou no Maracanã, espero que seja em São Januário. Bom, agora a gente fala aí sobre a questão do Campeonato Brasileiro. Hoje o Vasco da Gama finaliza a sua preparação. Algumas dúvidas, mas também algumas estreias importantes aí no time do Vasco da Gama. O Felipe Coutinho, ele é dúvida para a partida, o Vasco está treinando nesse momento. Agora, na parte da tarde, a gente vai tomar conhecimento da lista aí dos relacionados, tá? Muitas pessoas fazendo sensacionalismo nessa situação do Felipe Coutinho. Eu acho que se o Felipe Coutinho não está bem 100%, realmente não é para ir para o jogo, não é. Se não está bem 100%, não vai. O Felipe Coutinho vai ser muito útil, sim,
ao Vasco da Gama. E ele tem que ser preparado aí para a Copa do Brasil, que é um jogador que vai ter um peso fundamental e vai calar a boca dessa turma do nhenhenhé, do mimimi. Felipe Coutinho que comprou uma câmara aí de herbárica, né, para poder fazer tratamento em casa, um cara que está muito afim e vai dar bom. Situação aí do Piton é dúvida, caso o Piton não venha jogar aí, a gente sabe que é um desfalque de peso, que hoje é o melhor lateral esquerdo do Brasil, mas o Vasco está muito bem servido ali, seja com o Leandrinho ou com o Vitor Luiz, o Vasco também, que tem uma situação muito importante ali, que é a situação do Maicon. O Maicon vai para o jogo, o restante dos atletas não preocupam, né? E a gente deve ter aí a estreia do Maxime Domingues, um jogador que a gente coloca muita fé e muita esperança. Mas é o seguinte, o momento do Vasco da Gama é muito superior ao momento do Flamengo no Campeonato Brasileiro, tá? E me arrisco a dizer que no momento o futebol do Vasco é melhor do que o do Flamengo. Vamos colocar aqui, o Vasco da Gama vencendo hoje, ou melhor, amanhã, o Vasco da Gama está com 34 jogos e ele tem um jogo a menos com relação à Bahia, com relação a São Paulo, com relação ao Cruzeiro, que é o jogo que a gente vai fazer contra a equipe do Cuiabá, que é um jogo que vamos combinar, dá para o Vasco da Gama vencer, tá? Então, o Vasco vencendo vai para 37 pontos, embola ali de vez, vai encostar ali no São Paulo, com um jogo a menos, e a gente vai ter muito confronto ali direto, tá? O Cruzeiro vai jogar com o São Paulo, o próprio Bahia vai jogar com o Atlético Mineiro, então uma rodada importantíssima ali para o Vasco da Gama. Agora eu quero chamar a sua atenção para esses 5 últimos jogos, tá? E reparem aqui que o que está de bolinha vermelha é derrota, branca é empate e verde é vitória. Quando a gente vê aqui o Flamengo, o momento do Flamengo é tão ruim, tá? E o Flamengo está ali na 4ª colocação. Nos últimos 15 pontos disputados, nos últimos 5 jogos, o Flamengo só obteve uma vitória, que foi contra o Red Bull Bragantino. Em 15 pontos disputados, o Flamengo só teve 5 pontos. A gente vê aqui, ó, ou melhor, 4 pontos. Foram 3 derrotas, um empate e uma vitória. E o Vasco da Gama, supremo, né? O Vasco da Gama ali em 5 jogos ali, o Vasco tem de 15 disputados, o Vasco conquistou 11, tá? E desses 2 empates do Vasco da Gama, o Vasco cedeu esses empates no finalzinho do jogo, que foi contra o Red Bull Bragantino e que foi também ali contra o Criciúma, no finalzinho. Senão a gente teria 15 pontos do campeonato. Eu quero chamar também a atenção aqui, porque no retorno, o Mulambo da Gávea tem uma campanha de rebaixado, isso mesmo, de rebaixado, de timinho rebaixado. Então a gente vai colocar aqui para vocês a campanha do Mulambo e do Vasco no retorno. O Vasco surpreende, né? E 3 pontos certo contra o Flamengo, mas o Vasco surpreende muito aí, porque nesse retorno o Vasco faz uma campanha de time de Libertadores das Américas, né? O Vasco simplesmente está na 5ª colocação. Em 6 jogos, o Vasco venceu a metade dos jogos, só perdeu um aproveitamento igual ao do Palmeiras de 61,11%. E quando a gente olha aqui o Mulambo da Gávea, aqui, ó, 15ª colocação, com a mesma performance de Atlético Goianiense, de Corinthians, Flamengo só com 38% nesse retorno, com a 15ª colocação. Então, uma campanha muito pífia. Eu acho que vive um momento muito melhor. E se a gente pegar essa abrangência aí dos últimos 10 jogos aí, cara, a gente vai ver aí que é outra situação que o Vasco leva muito melhor. Porque a gente colocando aqui as 10 últimas rodadas, a gente vê que o Vasco tem até um jogo aí a menos contra o Cuiabá, mas a gente vê a supremacia do Vasco também nesse momento aí no Campeonato Brasileiro.
porque o Vasco está ali, ó, na sexta colocação, tá? Me arrisco a dizer aqui que se não fosse o campeonato ruim do começo, o Vasco estaria entre os quatro primeiros, o Vasco com 62,96%, e o Flamengo aqui, ó, é o décimo. Então o Vasco vive um momento muito melhor do que o do Flamengo. A partir do ano que vem aí, Pedrinho negociando novos contratos aí, como a situação de TV, vai ganhar uma grana preta o Vasco aí da Liga Forte Futebol. E eu tenho certeza do seguinte, vai ser um ano totalmente diferente, com uma reviravolta fantástica aí. Por isso que o Vasco vai devolver essa goleada aí em cima do Flamengo. O Vasco vai conseguir esses 3 pontos, porque é campeão da Copa do Brasil e dá para chegar na Libertadores também, através do Campeonato Brasileiro. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!